Oi. Desculpa. Mongolão. Jonathan, eu te amo, cara. Desculpa, eu não... Desculpa, eu não quis... Você falou alguma coisa? Não quis deixar você surdo. Eu tô ouvindo uns unidos, assim. Eu vou tentar ser mais... Vai. Quarto programa do Na Minha Fecal Opinião, vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços. Eu não troquei o boné, mas tudo bem, foda-se. Vai com o mesmo boné, agora eu viro ele pra trás e falou: quarto programa do Na Minha Fecal Opinião, vlog de perguntas e respostas de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Do blog dos Crentaços, www.crentaços.com.br, que você entra lá em ask.fm/crentaços, coloca uma perguntinha, essa perguntinha vai ser selecionada por uma equipe gigantesca de pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, acessando a partir de várias culturas, para pegar o que há de mais rico do questionamento evangélico do Brasil. Eles trazem pra gente, eles fazem uma grande colheita, igual sua avó ficava escolhendo o feijão, lembra tirar as pedrinhas? Não lembra, né? Eu lembro quando a avó papá lá em Ponta Grossa ficava escolhendo feijão, demorava uma era pra ficar pronto aquela merda, aquele feijão, mas o feijão era muito bom porque vinha com a linguiça que meu avô fazia, meu bisavô no caso, o avô Martinho. E vem pra cá, mudei um pouco o assunto, né? Mudei um pouco o foco. Zero, né? O gráfico foi... Então faz o seguinte, aproveita que você já tá aí vendo, clica no curtir, que é aquela mãozinha fazendo assim, clica também no assinar e clica no sininho, porque daí toda vez que sair um vídeo novo, toda vez que o Jonathan Zimmer subir um vídeo novo para as nuvens, vai chegar no seu celular ou no seu computador ou até no seu e-mail. Faz isso pra mim, fazendo um favor. Muito obrigado. Vamos pra primeira pergunta? Eu tenho um questionamento. Porra, não, até A bondade. gente poderia traduzir, assim, numa linguagem contemporânea aí. O Hosana seria upar um vídeo nas nuvens? Ou upar as nossas palavras de adoração, né? Hosana poderia ser isso. Upar nas alturas. Nas nuvens seria... Não, porque o par já é nas alturas, né? Então, Hosana nas alturas já seria o par. É isso. Pense nisso, jovem. Já pensou que os evangélicos, crentes e gospels são a única galera que fazem novos mandamentos como, entre aspas, não beber cerveja, não usar bermuda após se converter e não tem ponto de interrogação, então não deve ser exatamente uma pergunta, deve ser uma afirmação. Não tem nome, jovem. Parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Não, mas cara, veja bem, pensa comigo. Os evangélicos não são as únicas pessoas que criam novos mandamentos a partir da sua doutrina base. Muitos evangélicos são assim, né? Alguns católicos, alguns, sei lá, de todas as culturas cristãs fazem isso. Você vai ver que, por exemplo, tem muita coisa que a Igreja Católica prega que efetivamente nenhum Papa nunca... Quer dizer, nenhum Papa nunca falou, não sei, pode ser porque são tantos, né? Por exemplo... Muitos evangélicos vão, como você falou, não pode usar bermuda depois de se converter, ou não pode ouvir determinada música, ou não pode ler determinada literatura, ou não pode se relacionar com pessoas de outra religião. O texto bíblico não é objetivo nisso. Mas os evangélicos são os únicos? A resposta é não, por exemplo. Vou dar um exemplo bem claro, a esquerda, por exemplo. A esquerda cria um monte de regra que você fala, mano, de onde vocês tiraram isso? Da bunda, né? Só se for. Se você fizer uma análise rápida, você vai ver que não são apenas os evangélicos que criam regras. Todos os grupos tendem a criar regras. E por que eles fazem isso? Porque todos os grupos tendem a se hierarquizar e quem está na ponta dessa hierarquia quer dominar quem está abaixo. E quer dominar como? Usando os seus próprios conceitos como uma verdade universal. Eu, por exemplo, Cristiano Machado, tenho conceitos que são para fora do cristianismo e que eu tento, no máximo, né, com a força do meu coração, não impor isso para as pessoas como se fosse uma verdade cristã. Tem muita gente que é cristã e que faz coisas que eu discordo, mas que elas não rompem com o cristianismo, então eu falo, mano, o que eu posso lhe dizer, o meu conselho é não faça, mas não posso jamais usar o argumento de ser cristão para falar, não faça isso porque você é cristão. Apesar de eu falhar às vezes, é claro. Isso serve para todos os grupos, isso serve para a esquerda, isso serve para os neoliberocas, isso serve para os evangélicos, para os católicos, isso serve para, sei lá, deve servir para os muçulmanos, para os judeus, para os budistas, para a galera do sítio cercado, para todo mundo. Todas as religiões possíveis. E todas as religiões modernas possíveis, os capitalistas, os esquerdistas, os socialistas e tudo mais.
os ateus. Olá, Barba! Qual é a sua opinião sobre o aborto? No TT, a saber, Twitter, há uma guerra literalmente de quem é contra versus quem é a favor. Porra, não sei se tem essa guerra no Twitter, né? Talvez tenha uma guerrilha isolada no Araguaia sobre isso. Então, sua opinião sobre o aborto. A minha opinião sobre o aborto, cara, já me foi feito milhares de vezes essa pergunta e assim, eu sempre me esquivei dessa resposta pelo seguinte, eu percebo que muitas pessoas têm dois grupos de pessoas, aliás, 3 grupos para não ser desonesto, 3 grupos de pessoas. Os 2 primeiros grupos eu vou ignorar completamente e vou me focar apenas em um dos grupos. Um dos grupos é, vamos ver se esse cara fala que é a favor do aborto para eu poder dizer que ele não é cristão. Outro grupo é, vamos ver se esse cara fala que é a favor do aborto para eu dizer para todo mundo, viu? Se o cara é, eu também posso ser. Esses 2 grupos eu tenho que ignorar, sabe por quê? Porque se essas pessoas estão se utilizando da minha opinião para simplesmente replicar e falar, ó, viu o que o cara falou, seja contrário ou favorável, então me perdoe, mas você não pensou sobre esse assunto. E o objetivo aqui, pelo menos na minha modesta e fecal opinião, é expor um pouco do que eu penso sobre isso, para que a gente possa construir um diálogo e pensar sobre o tema. Claro, tem muita zoeira aqui no meio, claro, mas para responder esse terceiro grupo, que é o grupo que realmente pensa, caramba, o que pensar sobre isso? Que são pessoas que não têm, talvez, nem por onde começar a pensar sobre isso. E é para esse grupo que eu vou responder isso. Então aqui a gente tem que pensar, eu vou tentar responder da maneira mais cuidadosa, porque eu acho que a questão do aborto é o ponto mais sensível na ruptura entre o discurso cristão e a pauta polêmica da esquerda. Eu acho que é a parada mais sensível. Todas as outras questões, casamento gay, liberação de drogas, todas as outras questões são muito mais fáceis de responder. Sobretudo para um cara, homem, evangélico, responder essa é talvez a mais feroz de todas. E eu vou responder ela a partir de 4 pontos. E o primeiro é, a gente tem que diferenciar questões genéricas, questões amplas e genéricas de questões particulares. O que eu acho de maneira genérica é diferente, algumas vezes, do que eu acho que é nesse caso particular. Por exemplo, genericamente, você é a favor ou contra o aborto? De maneira genérica, eu sou contra o aborto. Por que eu digo isso? Porque eu acho que no mundo ideal, e isso é o genérico, no mundo ideal, nenhum aborto acontecendo seria melhor. O bom seria que nenhum aborto precisasse acontecer. Ou seja, esse é um mundo genérico, essa é uma questão muito mais ampla, muito mais abrangente do que o caso particular. Aquela menina que está grávida por essa questão, porque ou foi estuprada, ou porque ela e o namorado não se cuidaram no momento que fizeram sexo. Então são 2 questões. Essa maneira genérica é, o mundo seria melhor se não precisasse haver aborto. Mas quando a gente vai no caso particular de cada questão, daí não dá para ser genérico, daí não dá para dar essa resposta sou a favor ou sou contra, sou sim ou não, porque daí você acaba pisando em ovos. Pode ser que esse teu sim vá ferir coisas a partir de um ponto de vista cristão. Esse teu sim vai ferir coisas cristãs, ou esse teu não possa ser até agressivo com alguém. Então eu acho que em casos particulares, eu acho que cada caso tem que ser analisado com muita cautela, com muito cuidado, com muita parcimônia, para não acabar fazendo com que uma questão tão grave, tão sensível quanto é o corpo de uma mulher e a posição que ela tem sobre o próprio corpo dela e sobre a eventual criança que viria a ser gerada ali, a gente tem que tomar muito cuidado para não acabar sendo leviano com esse tipo de coisa. Então eu acho que, de maneira ampla, geral, eu acho que ninguém é a favor do aborto. Todo mundo seria a favor de um mundo onde abortos não precisassem acontecer. Mas em casos particulares, eu particularmente acho que em alguns casos eles precisam acontecer. Precisam acontecer para salvaguardar a vida, sobretudo, das mulheres. Um complemento a isso é se perguntar assim, esses 2 grupos que estão lutando nesse Araguaia do Twitter que você falou, esses 2 grupos, será que ambos os grupos estão pensando sempre no benefício daquela vida que está ali? Estou falando da mulher e do feto, ou seja lá do que... não vou entrar no termo técnico, não tenho nem conhecimento para isso. Será que
tanto os evangélicos ou os conservadores de modo geral, que são contra, eles estão pensando exatamente em guardar a sã doutrina, a ortodoxia, a verdade, a vida e tudo mais? E será que os grupos de esquerda, será que eles estão pensando na vida daquelas mulheres realmente? Estão pensando na saúde daquelas mulheres? Porque eu percebo, e isso é uma crítica ao debate, não a crítica ao aborto. A minha opinião sobre o aborto já dei. A crítica ao debate. E parece que ambos os grupos, tanto os conservadores quanto os progressistas, e eu não estou generalizando agora, estou dizendo alguns conservadores e alguns progressistas, tendem a ser tão levianos, ambos os grupos, tendem a ser tão levianos que esquecem que a questão do aborto não é uma questão genérica, não é aquela primeira questão genérica que eu disse, que em primeira instância eu acho que nenhum dos dois vai ser a favor. Então eu acho que o grande ponto é pensar esse debate. A partir do que a gente está pensando nisso? A partir do que, por que a gente é contra e por que a gente é a favor? Esse é o primeiro ponto, é o primeiro complemento. E um segundo complemento, porra, já falei tanta merda. Um segundo complemento é, eu, Cristiano Eduardo Machado, será que eu sou a melhor pessoa para te dar essa opinião? Porque eu, por mais que eu seja o cara mais empático da face da terra com a vida de uma mulher, eu jamais consigo nem conceber como é estar numa situação dessa. Por mais, sei lá, que eventualmente eu tivesse minha esposa, ou quando eu era solteiro, uma namorada que tivesse, eu não consigo entender essa condição de estar grávida e essa gravidez ser sabe? Então eu acho que essa resposta você deveria perguntar primeiro, sobretudo, para uma mulher. Eu deixei para falar isso no final, porque se eu falar lá no começo, você ia ignorar e levar em consideração só tudo que eu falei. Então eu acho que a minha opinião já foi dada, e eu acho que você deveria apontar essa pergunta para as mulheres. Mulheres que eventualmente são contra, mulheres que são a favores do aborto, e constituir o teu discurso, a tua opinião a partir disso. Não que eu ache que pessoas de outros não precisam ter opinião. Claro, todo mundo tem que ter opinião. Mas eu acho que quem está diretamente, intimamente ligado com essa questão é que talvez tenha uma palavra mais objetiva sobre isso. Prêmio Coliforme Flow! Olha que delicadeza do Jonathan, ele mandou chuá. Prêmio Coliforme, aquele prêmio da pergunta mais merda de todas. Quer dizer, a pergunta é escolhida agora e no final do ano, talvez, se você for selecionado como a mais merda de toda a temporada, você vem pra cá. Você vem pra conhecer o estúdio, vem pra conhecer a equipe. Você vem pra quê? Você vem pra se deslumbrar com a maravilhosa cidade cenográfica da Crentaços Produções Subversivas. E hoje nós vamos receber uma pergunta especial. A pergunta que vem de... Pensamentos da madrugada. Se matar a água-viva, ela muda de nome? Se matar a água-viva, ela muda de nome? Talvez vira água morta? Ou pior, será que ela vira apenas água? Alguém muda de nome quando morre? Não. Não, mas é que não é um nome, né? Não é um substantivo próprio, né? Tipo assim, você deixa de ser um humano quando morre? Não, você vira um cadáver. A pergunta, cara, né? Você já tá 5 anos nessa merda, você viu uma pergunta bem formulada aqui? A resposta é não. A água-viva que está na água quando morre, muda de nome? Ou ela some, vira água, pura e simplesmente? Não saberemos. Nunca saberemos. Essa pergunta talvez teria sido mais bem apontada para o cavalo do bom senso, porque ele poderia ficar divagando horas aqui sobre isso. Eu já tô pensando. Já tá pensando, né? Mas eu acho que a água viva, quando morre, vira a água morta. Ou melhor, a água viva morta. Mas é uma contradição de termos, né? É um paradoxo. Porque ela foi uma água viva, mas ela mudou o estado dela. Talvez a água, aquela que denominamos de outrora viva, agora morta. Você, enquanto entusiasta da modernidade líquida. Sim, super entusiasta. A água viva pode fluir para a água morta? Sim, porque ela é gelatinosa. Não, ela é líquida, né? Não, mas a água viva não é líquida. Então ela seria gelatina viva, não água. É, mas a água pode ser sólida, pode ser gelo. Por essa você tem que esperar, Viva né? congelada. Ela é o gelo vivo, mas ela morre se for congelada. E o gelo seco? Mas daí não é água. Mas é água em outro estado. Então, Não, gelo seco... Quando ela flui, ela deixa de ser ela mesma, ela perde identidade. Quando você morre. Quando você muda de estado. Quando você vai, por exemplo, você morava lá no Mato Grosso, veio pro Paraná. Eu mudei de estado. Não é típico do cavalo isso aqui? Muda de estado. Antes era Jonathan, o cuiabano, e agora é Jonathan, o curitibano. Não, eu deixei de ser cuiabano. Olha só, então orgulho cuiabano eterno. Eu acho que a água viva, quando morre, ela se torna cadáver de água viva. E não é uma água morta. Por um tempo, porque depois ele se decompõe. Isso, ela se decompõe e volta pra mãe Gaia, né? Como tudo acontece, né? Aquele Só que ciclo... tem uma exceção também.
Porque Que é qual? a água viva que do trono de Deus sai, Xerebecantas! jamais morre. Porque se você beber dessa água viva, jamais terá sede de novo, disse Jesus Você para a jamais mulher. morrerá, então você nunca mais precisará mudar de nome, porque o seu nome já estará no livro da vida. Livro, Mesmo que você mude de estado. ainda que você mude do estado material para o mundo espiritual. Respondido? Muito bem, dica de livro de hoje, um livro que eu particularmente estraguei a capa. Merda. O livro que eu trouxe hoje é da coleção Mundo do Trabalho, da editora Boitempo. Será que eu já falei de Boitempo aqui? Se eu já falei, então é o segundo livro que eu falei, porque eu acho que esse é o segundo livro da Boitempo que eu leio. De Estevam Mesaros, A Educação para Além do Capital. Por que esse livro é massa, cara? Esse livro é massa porque é um livro bem fininho e ele é uma transcrição de uma palestra que ele deu. E assim, o lance do livro é que assim, geralmente a gente pensa, sobretudo quem não é da área de educação, quem é, sei lá, de outras áreas, vai imaginar a educação como uma mecânica, como uma espécie de processo mecânico, como uma espécie de processo quase que, como o próprio Paulo Freire fala, é um processo bancário, onde o aluno vai lá e recebe do mestre aquilo que tem, leva para casa e reproduz e tudo mais. E essa educação reprodutiva, nesse sentido mais pejorativo do termo, é exatamente o que o Steven, não sei como é que pronuncia o nome desse homem, como é que pronuncia, Tamires? I-S-T-V-A-N. Steven Mesaros. Foda-se. O mesarão da massa, esse cara que ele mostra nesse texto como o processo capitalista influi diretamente na dinâmica da educação. E assim, não é necessariamente uma crítica que vai apontar as falhas do capitalismo, mas as falhas eventuais da educação dentro do capitalismo. Eu diria que esse livro é fundamental para qualquer pessoa, sobretudo para quem é de esquerda, obviamente, mas para quem é de direita também entender como que, de certa forma, o capitalismo influi em coisas que, em primeira instância, uma pessoa que não é da área de educação vai pensar, mas o capitalismo não vai mexer na educação, não vai tocar a escola, né? A escola, ela funciona independente do sistema econômico, independente do sistema de governo, e não. As críticas que o Mesaros faz aqui são muito contundentes, ele é um cara muito assertivo, assim, muito objetivo em algumas coisas, sobretudo porque foi uma transcrição do que ele falou, então tem uma leitura muito fluida, muito fácil de ler, eu diria não tão fácil como, né, o livro que eu falei lá do Clóvis, sei lá, 2 semanas atrás, mas recomendo para caramba. Ganhei esse livro do meu querido Carlinhos, de Amigo Secreto. Carlos, amo você no meu coração. Da Boitempo, Educação para Além do Capital, de Steven, ou sei lá como pronuncia, Mesaros. Isso é encosta! Isso é encosto. Infelizmente, isso é encosto. Para chegar no final de semana. Pão de forma. Pão de forma. Eu acho que o padeiro, ele é um artista na arte da culinária. O cara que sabe fazer um pão massa, assim, pão massa, né? Massa. O cara que sabe fazer pão de verdade, ele tem o meu respeito, porque, putz, é um negócio que demora muito tempo pra você fazer. Você fica horas em cima daquilo e, putz, tem que deixar crescer a massa, e daí você tem que amassar, e daí você tem que misturar, e daí você tem que fazer. Tipo assim, uma série de fatores que vão fazer aquele pão ficar bom ou vai ficar uma bosta.
bosta completa. Então, na dúvida, eu não tenho paciência pra fazer isso. Aí o que eu e a minha companheira fizemos? A gente comprou uma máquina, uma panificadora elétrica, falando assim, nossa, tipo, isso é o ápice da evolução humana, né? Uma panificadora elétrica. Você mistura os ingredientes, dá um play e no final sai um pão. Dá o play! Não achei graça. Não achei nem um pouco engraçado. Você dá o play, tá bom? Você vai lá e aperta no início. Cara, 3 horas depois tem um pão pronto dentro da sua casa e fala, meu Deus, isso é mágico! Mas assim, o pão não vai ficar tão bom quanto o pão do padeiro, claro. Mas pelo menos você não vai ter gasto 3 horas da sua vida pra ficar fazendo, amassando, dobrando, enrolando e colocando no negócio. E daí depois... todas aquelas coisas que, enfim, demandam, que envolvem fazer um pão. Mas pão de forma é uma arte, pão caseiro. A não ser aquele pão que você compra no mercado, que também pode ser considerado pão de forma. Aquele pãozinho de sanduíche, quadradinho assim. Aquilo lá não é exatamente uma arte. Aquilo é tipo... é o papelão dos pães. No sentido que existe o pão de verdade e existe uma merdinha, assim. Aqueles... tipo, você come uma fatia, tipo uma folha de papel, assim. Tipo, comer uma folha de papel. O segredo é aniversário ultimato. Cada ano fica mais barato, porque aumenta um ano e deles fazem o desconto, né?